Vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 11. Eu incentivei, não sei se todo mundo viu lá no grupo, eu incentivei vocês trazerem a Bíblia impressa, principalmente hoje, que se der tempo aqui. Tem algumas vezes que a Bíblia impressa ela ajuda a gente a visualizar algumas coisas que no celular a gente não consegue. Em que sentido? Quando a gente precisa ficar folhando, para lá e para cá, para visualizar a estrutura do livro. Então, hoje eu vou fazer isso. Eu vou tentar mostrar uma estrutura do livro para vocês, porque a gente está encerrando uma sessão interessante. A gente vai hoje começar esse encerramento dessa sessão. E é importante vocês visualizarem que até o capítulo que a gente está aqui, existe uma temática e, de repente, vai começar outra. Começar do capítulo 12. Então, é importante você tentar visualizar e eu vou mostrar isso. Mas antes, nós vamos terminar os comentários sobre as duas testemunhas, tá? Então, Apocalipse capítulo 11 até o 13. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida vindo da parte de Deus. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as duas testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes, subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Nós já estudamos isso a semana passada. A questão desse arrebatamento, o que simboliza, o que a nuvem simboliza, vimos a semana passada. No versículo 13, naquela hora, houve grande terremoto. O terremoto aqui como símbolo de um juízo de Deus, tá? Uma grande parte das vezes onde aparece o conceito de terremoto, se a gente for ler textos de Ezequiel, de Zacarias, é um ato de Deus que simboliza um abalo de Deus, realmente, de uma estrutura. Então, existe um juízo de Deus que está acontecendo. E esse juízo aqui, nesse caso, você vai ver, produz morte em algumas pessoas, não é isso? E ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto, morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas, quer dizer, as outras pessoas que não morreram no terremoto, elas ficaram como aí? Ficaram com medo, aterrorizadas. Esse terror delas, esse medo delas pelo juízo, levou essas pessoas, as levou a uma conversão. Elas se temeram a Deus aqui, por causa do juízo de Deus, e após temer, elas deram glória ao Deus do céu. Eu vou rapidinho aqui rever algumas coisas e encerrar aqui, eu já volto para falar no versículo 13 de novo. Nós estamos vendo aqui juízo, mas nós estamos vendo arrependimento, nesse caso. Isso é importante. Todos aqueles juízos, dos selos, nós estamos na 6ª trombeta, no interlúdio, depois da 6ª, nós vamos para a 7ª hoje já. Todos esses juízos, depois tem as taças, eles, no final das contas, Deus está fazendo o quê? Punindo aqueles que estão perseguindo a igreja, matando a igreja, o povo de Deus, ao mesmo tempo que dando oportunidade para eles se arrependerem. Então sempre existe uma via e uma possibilidade de arrependimento. E aqui nós vimos isso. Nesse ato de justiça, de juízo de Deus, pessoas sofreram o juízo. Provavelmente eram pessoas que não iam se arrepender mesmo. E Deus sabe disso. O restante, elas atendem isso, elas temem a Deus aqui e elas glorificam a Deus. O que se espera da nossa geração? Temor de Deus, arrependimento e que deem a glória devida a Deus. Se convertam, gente. Esse é um processo que Deus espera da humanidade através do Evangelho. E aqui é isso que nós estamos vendo, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver o que eu posso ainda... Preciso só destacar, antes da gente encerrar. Essa questão de deram glória a Deus, eu não vou entrar na discussão. Eu vou assumir uma interpretação, que é a interpretação do Osborne. Tá? Porque existe uma discussão aqui, se isso aqui quer dizer conversão mesmo, se eles deram glória a Deus obrigados por causa de temer a Deus, então eles tiveram que glorificar a Deus, não houve uma conversão genuína, de coração. O que o Osborne fala? Que no contexto de Apocalipse, quando é usado a palavra glorificar a Deus, tem a ver com conversão. Então ele assume aqui que está existindo uma conversão
verdadeira daqueles que estão temendo a Deus nesse ato de justiça. Tudo bem? De juízo. Tudo bem? Existem discussões, tá? Você pode encontrar pessoas que falam, não é bem assim, aqueles creram porque eles ficaram com medo, né? Eles deram glória a Deus porque ficaram com medo. Então, existe essa alternativa, tem gente que vai tentar fazer essa interpretação. Esse teólogo, que eu prefiro ir com ele na interpretação, ele entende que em Apocalipse, glorificar a Deus, porque tem outras passagens que falam disso, implica a conversão. Então aqui eu estou assumindo, como ele, que existiu uma conversão de pessoas depois desse ato de juízo. Tá? Então isso é importante também a gente colocar aqui. Ok, aí a gente agora, vamos hoje, versículo 14 em diante. O 14 começa aqui, João escrevendo o seguinte. Olha que interessante, agora eu quero bastante atenção para não ficar confuso aqui o que eu vou falar dessa divisão do texto. João diz assim, passou o segundo ai. O segundo ai é a sexta trombeta. Era para ser, mas tem alguma coisa que aconteceu, que nós estamos lendo um monte de tempo, que é o interlúdio. Lembra que eu estou falando que nós estamos lendo o interlúdio? O que é o interlúdio? É o que está acontecendo entre a sexta trombeta e a sétima. O que aconteceu nesse período foi a medida do templo, as duas testemunhas. Quer dizer, há várias coisas que nós estudamos, não é a sexta trombeta, é um interlúdio. Nesse interlúdio aí, achava-se que não era o segundo ai. Mas de repente João fala assim, a hora que ele termina o interlúdio, a hora que ele fala da morte, da ressurreição das testemunhas, a hora que ele fala que houve conversão, ele fala assim, agora passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. O terceiro ai é a sétima trombeta, que nós vamos começar a ler no versículo 15, que é o anjo tocando a sétima trombeta. Mas antes da gente ler, calma, respira, vamos com calma. E vamos, para algumas anotações, algumas observações. Primeiro, como eu estou falando aqui, existe uma discussão. Se esse segundo ai aqui, ele está falando do interlúdio também? Não está falando? Então existe uma discussão se o interlúdio faz parte desse ai, se ele não faz parte. Então, são discussões da literatura, né? Então tem alguns que defendem que João pretendia fazer do interlúdio parte da sexta trombeta. Tem gente que entende assim. Tem gente que entende que não, que interpreta só como passou aquele ai, de repente tem um interlúdio. Quando ele fala passou o ai, é só para fazer uma conexão para o terceiro. Então, existe essa discussão literária. Tá? Faz diferença? Um pouco, tal, mas nem tanto para o significado aí que a gente vai colocar aí, tá bom? Agora, olha interessante. O interlúdio, o que ele acrescentou para a gente, enquanto a gente leu? Ele acrescentou várias informações, experiências sobre o povo de Deus durante os 3 anos e meio. Não foi isso? O interlúdio ele mostrou para a gente que tem uma perseguição, que aconteceu a medição, parte não foi medida do templo, as duas testemunhas foram levantadas, elas são perseguidas pela besta, não é isso? Existe o ministério, quer dizer, tem um monte de informação do povo de Deus nesse período de perseguição. É isso que o interlúdio mostrou. Então, entre a sexta trombeta e a sétima, você tem, então, uma perseguição ao povo de Deus, uma atividade profética do povo de Deus, você tem martírios acontecendo, mas você tem milagres de Deus na ressurreição acontecendo. Então, esse é o período ali que antecede a finalização dos tempos. Gente, olha que interessante. Agora nós estamos chegando no final dos tempos mesmo. Tá? Então, olha que interessante, nós vamos ver isso aí. Portanto, o segundo ai só poderia ser finalizado quando todo o quadro está apresentado. Isso é a perspectiva de Osborne. Então ele acredita que o interlúdio faz parte do segundo ai, que é como se assim, Deus precisava mostrar tudo o que está acontecendo antes da finalização. E ele entende que tudo isso aí faz parte. Aí vem o terceiro ai. Ao mesmo tempo, somos informados de que o terceiro ai, olha que interessante,
Volta lá e vê, tem uma palavrinha que entrou aí. Versículo 14. Passou o segundo ai, eis que, como está na tua tradução aí? Ó, terceiro ai virá em breve, cedo virá, o meu tá sem demora. Tem alguma outra interpretação? Logo, tem umas que falam logo, porque a palavra, né, mais objetivamente seria vem logo. Ele vem apressadamente, o terceiro ai. O que está acontecendo? O que eu falei a semana passada. Você lembra que eu falei das dores de parto? Quanto mais vai ficando próximo dos finais dos tempos, mais rápido as contrações acontecem. Os tempos parece que diminuem, os acontecimentos se aceleram e se intensificam. E aqui é muito interessante, porque aqui é justamente isso que ele dá a entender. Passou o segundo ai, eis que o terceiro vem logo. Ele vem sem demora. Ele tem agora um sentido de uma urgência, de algo que vai acontecer de uma forma muito mais rápida, alguns acontecimentos futuros. Ele vai ser rapidamente acontecendo. Parece que os outros, ele tinha lá, estava paulatinamente acontecendo, os selos sendo abertos, de repente as trombetas sendo tocadas, quer dizer, contrações de novo acontecendo. Aí passa tudo isso, ele mostra como que está o povo de Deus em meio à perseguição, como que Deus vai proteger, o que ele não vai proteger, o que ele vai deixar acontecer. De repente o ai passou. A hora que ele fala do terceiro, o negócio é o seguinte, eis que agora, logo vem o terceiro ai. Ele mostra aqui que existe uma rapidez nesses acontecimentos. Que conforme vai chegando o escatom, mais rápido algumas coisas vão se acelerar. Gente, o mundo nós estamos vendo isso acontecer, se acelerando, né? Algumas coisas, tanto da maldade, tanto muitas coisas que a gente vê se acelerando. Óbvio que tem a ver com a tecnologia do nosso mundo, a globalização, mas isso faz parte dos finais dos tempos. Então, vamos lá. Vamos ler aqui o versículo 15. Depois a gente volta a nossos comentários. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro. Olha lá, 15. O sétimo anjo tocou a trombeta. Essa é a sétima trombeta. Quando ele toca a trombeta, o que acontece aí? Ouve no céu vozes fortes, dizendo, olha só, vozes não é mais uma voz forte. Nós já vimos várias vozes fortes, sendo, o anjo forte, uma voz forte saiu não sei de onde. Aqui é plural, vozes se uniram com força. Lembra que quando fala voz forte, está falando de uma ênfase do poder de algo que precisa acontecer, que não tem para onde sair, é o poder de Deus, é algo que está para acontecer. Aqui, vozes fortes cantam, hein? Isso aí, olha só. O reino do mundo, presta atenção, gente. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Meu irmão, Apocalipse poderia encerrar aqui. Porque isso é o final de tudo. A hora que o reino, os reinos do mundo, tudo se torna do próprio Messias e ele estabelece um reino para todo sempre. Aqui acaba o Apocalipse. E isso é importante. Eu estou enfatizando, porque, pastor, mas tem mais não sei quantos capítulos para frente. Exatamente. Os outros capítulos são retomadas de coisas anteriores. É como se os outros capítulos dessem um zoom em coisas que já foram descritas. E ele vai abrir, por exemplo, das testemunhas. Falou da besta a primeira vez. Os próximos capítulos, 12 e 13, ele vai destrinchar a ação das bestas. É como se ele volta para aquele ponto dos 3 anos e meio, mas agora dando uma amplitude dos acontecimentos. O que está acontecendo aqui é que nesse ponto, a hora que termina o capítulo 11, encerra
encerra um bloco literário de Apocalipse. Uma ideia que começou lá do capítulo 4, encerra no 11. Inclusive, eu vou adiantar, vou dar spoiler, porque eu sei que vocês não tem como guardar tudo que eu falo. Então, é bom, às vezes eu repito, né? Para vocês irem. O que acontece, nós vamos ver aqui. Não sei se vocês vão lembrar disso que eu falei. A literatura hebraica, o jeito que eles escreviam, eles faziam, às vezes, sanduíche literário. Não sei se você lembra dessa frasezinha que eu falei. O que é um sanduíche literário? Ele pega uma frase ou um tema, desenvolve um texto aqui no meio, e ele fecha a passagem com o mesmo tema. Isso chama, teologicamente falando, inclusio. É um envelopamento do texto. É como se você passasse um envelope. É como se você colocasse uma moldura no texto. Essa moldura no texto, ela mostra que existe algo significativo que iniciou no texto aqui, e ele se encerra uma ideia aqui. E é justamente isso que ele vai envelopar o texto agora. Como ele vai envelopar? Ele vai citar de novo os 24 anciãos que não estão sendo citados desde lá de trás, do capítulo 4 e 5. É como se assim, você lembra a temática do trono? Ele traz de volta e ele envelopa, ele faz esse sanduíche e fala, ó, até aqui tem uma ideia que está se concluindo. O capítulo 12 para frente, eu estou abrindo o envelope de novo. E literalmente é isso que está acontecendo na questão da escrita do autor. Olha como é importante a gente estudar também gênero literário, a questão da literatura, para a gente entender a ideia do texto. Ele está fazendo isso. Quando você lê a Bíblia rápido, você não consegue compreender, porque você não sabe que isso acontece. Aqui a gente para, respira, ouve o autor, gente que estudou para isso e fala, gente, João está envelopando, ele está colocando outra fatia do pão e deixando esse sanduíche no meio aqui, fechando uma ideia, e os próximos capítulos, eles vão abrir comentários de alguns pontos que foram colocados. Está claro o que está acontecendo? Por quê? Porque gente, por favor, entenda de coração o que eu estou falando. O versículo 15 é o cumprimento de toda a Bíblia Sagrada. A Bíblia foi escrita por causa do versículo 15. De Gênesis a Apocalipse, toda a pregação de Jesus é o reino de Deus está próximo. Toda a expectativa, lógico que tem a ver com a vinda do Messias, e é justamente o que ele está falando. O reino agora é do Messias, que será para sempre. Toda a expectativa dos judeus, de qualquer época, sabe o que é? O reino de Deus. A Bíblia é como se fosse, todo mundo sabe que é um mosaico? Mosaico. O mosaico você tem peças diferentes, como um quebra-cabeça. Essas peças, elas são belas em si mesmas, mas elas não são uma unidade em si mesmas. Conforme você vai montando esse mosaico, e todas as peças estão no seu lugar, e você fecha o mosaico, você tem o quê? A mensagem maior daquilo que estava sendo montado, não é? Cada livro da Bíblia, cada história é uma peça de um mosaico literário. Se a gente não entender essas pecinhas, montando um quadro maior, a gente não entende a Bíblia. O quadro maior, o desfecho do mosaico, é o versículo 15. Ele olha para tudo que aconteceu, desde a queda de Adão, desde a promessa do descendente da mulher. Ele olha para a história de Israel, o tabernáculo no deserto, Moisés, o Egito. Ele olha tudo. A queda da Babilônia, o exílio, a retirada do exílio, a vinda de Cristo, a igreja, a atividade da igreja, a pregação do evangelho. Ele olha e fala assim: tudo caminhou para esse momento. Agora o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. Tudo fala do reino de Deus. O que nós somos? Cidadãos de um reino
eterno. Cidadãos, você não é mais somente cidadão dessa terra. Você é cidadão do reino de Deus. Por isso que os nossos valores de vida são os do Sermão da Montanha, que eu preguei vários domingos aqui. Por quê? Porque ali Jesus está mostrando o que é um cidadão do reino de Deus. Como o cidadão desse reino que ele está inaugurando tem que viver. Como ele tem que tratar as riquezas da terra, como ele tem que tratar o inimigo, como que ele tem que... Ali ele está falando, ó, os meus cidadãos, os meus discípulos, não vivem de acordo com as regras dessa terra, porque eles pertencem a um reino que virá. Gente, nós pertencemos ao reino que virá. Nós não somos mais desse reino. Você entende o que eu estou falando? Isso tem que mexer com a nossa vida, com o nosso jeito de ver a vida, viver a vida, porque não somos mais dessa estrutura terrena. O nosso pé já está na eternidade. Os nossos anseios, os nossos desejos, a nossa esperança já está na eternidade. Nós não podemos tirar os olhos da eternidade. Lembra que eu falei que os mártires não tinham medo de morrer porque eles sabiam que iriam ressuscitar? Por que eles não tinham medo de dar a vida por Cristo? Porque eles sabiam que a morte não ia segurá-los eternamente. Eles sabiam que eles iam voltar a viver. Deus daria a eles um corpo que nunca mais poderia morrer. Eles não temiam a morte, porque os olhos deles estavam na eternidade. Versículo 15 é a grande boa notícia de Deus. Chegou o momento que eu sempre quis. Gente, Deus sempre quis ter um reino cheio de sacerdotes, que eram seus filhos, sua imagem, sua semelhança, vir até nós, habitar com a gente, morar com a gente, andar no meio de nós. Esse foi o desejo de Deus desde o Éden. Por isso Deus põe um jardim na terra, põe um ser humano à sua imagem, à sua semelhança. Na viração do dia vem encontrar, fala para eles que eles têm que se multiplicar para encher a terra, porque a glória de Deus encheria a terra. Depois ele põe o jardim para todos os teólogos que estudam. Sabe que o jardim representa um templo de Deus, porque Deus vem no templo dele, que é o jardim. Cultivar o jardim era um processo sacerdotal de cuidar e preservar e cultivar. Culto, a palavra culto vem de cultivar. Eles cultuavam a Deus no jardim, cuidando da criação de Deus, representando a lei, a glória, a gestão de Deus na criação. E Deus ia ampliar esse reino por toda a terra. E Deus ia vir no meio deles todos os dias. Isso falha, não falha? Falha. Sabe aonde Deus retoma essa ideia? Quando ele manda Moisés construir o tabernáculo. Gente, pelo amor de Deus, presta atenção no que eu estou falando, porque isso vai ser tocado aqui de novo. Vai falar do santuário, da arca da aliança em Apocalipse. Apocalipse é um desfecho da Bíblia inteira. Deus pega e manda Moisés construir o quê? Um templo, um tabernáculo. Botar uma arca que simbolizava a presença dele. E Deus está falando, eu vou morar no meio de vocês. Faça uma casa para mim aí. Uma tenda que eu vou descer aí. E Deus constantemente se fazia presente e mostrava que ele estava presente. Com uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem. De dia, a nuvem, que trazia uma climatização no deserto, com a sua presença, e uma coluna de fogo no frio do deserto, aquecendo o povo dele. E Deus falava, eu estou com vocês. Eu quero estar aí. Só que eu sou santo. Vocês pecam.
Quando vocês pecam, eu tenho que me afastar. Para corrigir isso, vocês vão ter que fazer culto, se arrepender, trazer ofertas pelo pecado, para eu continuar no meio de vocês. Até que eles quebram a aliança, e o pastor Cleves pregou esse dia. E Cabode, a glória de Deus vai embora. De novo. Você está entendendo o que a Bíblia está contando para a gente? De repente ele fala, eu vou voltar para o meu povo. Aí ele promete ser o Deus Emanuel, Deus conosco. Aí nasce o filho dele. E Jesus é chamado Deus Emanuel, Deus conosco. Jesus é o outro tabernáculo, Jesus é o templo de Deus. Jesus é a inauguração do novo templo. Ele inaugura um templo espiritual no seu próprio corpo, na sua própria carne, para Deus voltar para a terra. E Deus começa a construir e edificar um santuário vivo para Ele. Perdão, gente, vocês estão entendendo? Vocês estão pegando, quem conhece a Bíblia, vocês estão pegando os textos, eu estou passeando na Bíblia inteira, é um mosaico. É um mosaico. O Éden passou, foi perdido, o tabernáculo foi perdido, o templo foi perdido. Jesus veio, está construindo um novo templo, com pedras vivas, onde Deus vai morar no nosso meio. Porque tudo, Deus quer fazer o quê? Estabelecer o seu reino, ser o nosso Deus rei. Ter um povo para Ele. Cuidar da gente. Dar a vida plena que a gente quer nessa terra, que a gente não vai conseguir. A saúde que a gente precisa, eterna. A vida. A alegria, a felicidade que a gente busca em um monte de lugar não vai encontrar. Porque não somos feitos para encontrar isso nessa terra. Nós fomos feitos para encontrar isso no reino de Deus. Então a gente tem nessa terra, graças a Deus, alegrias passageiras, momentos de felicidade que Deus dá para a gente e deixa a gente desfrutar. Mas logo vem aquela, não é? Ela não permanece. A alegria, a felicidade, por isso que o hará do fruto do Espírito é uma felicidade não pela circunstância, mas pela esperança, pela salvação, pela eternidade. Eu estou montando um mosaico. A hora que eu monto esse mosaico, e a hora que o reino de Deus é pregado pela igreja, o evangelho é pregado, olha, Deus quer habitar com vocês eternamente. Se arrependam dos seus pecados, creiam no Filho, creiam que Ele é o Rei dos Reis, o Messias, que vai estabelecer o reino eterno e vai salvar e perdoar vocês. É o Evangelho. A hora que a pessoa crer, ela compõe agora o santuário de Deus, ela se torna cidadão do reino que virá, a igreja. De repente, em João, em Apocalipse, ele está falando, olha, tudo o que começou vai se concluir. Lembra do já e ainda não? Já temos o reino de Deus entre nós, mas ainda não. Ainda vemos injustiça na terra, ainda vemos maldade, ainda vemos pecado, ainda vemos um monte de coisa ruim. Já está dentro de nós. Já iniciou daqui, de dentro para fora. Mas ainda não tocou as estruturas políticas, econômicas, sociais. Não. Então já, e ainda não, já começou, mas ainda não está visível. E esse se tornar visível é versículo 15. Essa é a boa notícia. Por incrível que pareça, o terceiro ai, ele começa, ao invés de mostrar o juízo, ele começa mostrando a boa notícia. Há até um problema sério para entender se o terceiro ai começa aqui, se não começa, se é mais para frente, porque é esquisito. O terceiro ai, né, tudo vem e veio isso, aconteceu isso, não é assim? E juízo não sei aonde. Aí de repente, a hora que toca a trombeta, a última, se fala agora, o negócio vai arrebentar. O canto é: o reino de Deus chegou. Olha a beleza do negócio. O reino, e outra, hein? Presta atenção. O reino do mundo
Preste atenção no que eu estou te falando. Nós não estamos falando de um céu abstrato, de alminha penada, lá não sei aonde. O reino do mundo, esse reino político, econômico, militar, o reino que os poderosos da terra estavam governando, agora é de Deus e do seu Cristo. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor, está falando do Pai, e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Essa é a promessa que Deus faz para Davi. Eu vou levantar um descendente de Davi, que reinará para sempre. Essa é a promessa de Deus em Daniel, que nós lemos, onde o Filho do Homem vai estabelecer o seu governo e reinará para sempre. Olha o mosaico, está montado, gente. Por isso Jesus, a primeira pregação, ele começa, o reino de Deus está próximo. Ele estava inaugurando o reino. O reino de Deus chegou, mas ele não se concluiu. Ele vai se concluir depois das trombetas. Na 7ª trombeta. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor. Espero que essa minha teologia bíblica que eu fiz, esse panorama desde Gênesis, tabernáculo, né, a queda, o exílio, a volta, Jesus nascendo, a igreja. Gente, isso é um mosaico para mostrar que Deus está levando tudo para cumprir o que Ele sempre quis. O reino dele na terra. Sempre, desde o Éden, Deus quis estar com o ser humano. Entende? Vou voltar aqui algumas observações. Ó, esse panorama que eu dei vale a pena assistir mais de uma vez em casa. Você pegar o que eu estou falando, porque isso vai te ajudar a entender qualquer coisa da Bíblia. Ainda preste atenção aqui. O soar da 7ª trombeta acontece um evento surpreendente, como a gente já leu. Os leitores estão sem dúvida esperando, gente, a vinda de um terrível juízo. Vem as primeira trombeta, segunda, terceira, o negócio só está rebentando. A hora que você fala, meu Deus, veio a 7ª, o que você está esperando? Um terrível juízo, né? Você fala, agora o negócio vai entortar. Especialmente depois do terceiro ai anunciado. Mas em vez disso, houve um coral celestial que segue o padrão lá do capítulo 7 que a gente viu como uma declaração de vitória. Em um refrão que desenvolve o tema, que a gente vai ver em 16 a 18 ali, um desenvolvimento disso. Uma surpresa semelhante aconteceu no 7º selo, lá atrás. Mas lá, não sei se você lembra, teve um silêncio no céu. Cerca de meia hora, não sei se você lembra que a gente estudou isso. Agora o silêncio, ele é invertido. Ele se torna uma sinfonia celestial. É ao contrário, é um barulho de um coral, de uma sinfonia, cantando essa vitória, proclamando o ponto decisivo que é aguardado ao longo de toda a Bíblia. A chegada do reino de Deus. Eu vou insistir e eu vou chocando vocês aos poucos, né? Porque eu tenho feito isso sempre. Desde Gênesis a Apocalipse, ninguém aguarda ir para o céu. Ninguém. Aguarda o reino de Deus vir para a terra. Nós temos um problema seríssimo na nossa teologia brasileira e ocidental, que falou que Deus salva a gente para a gente ir embora da terra e para o céu. Para um céu que a gente não sabe onde é. E na verdade, o tempo inteiro é Deus mostrando que Ele quer voltar para a terra e estabelecer o seu reino. O final de Apocalipse é isso. Deus botando a casa dele, o tabernáculo dele, no meio de nós. O que Ele fez com Israel. Deus botou o tabernáculo no meio do povo. Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Você percebe que é um ato de Deus de vir até nós. Deus quer vir até nós, colocar sua casa, colocar sua morada.
Ele vai transformar a terra no céu. Os reinos do mundo se tornarão um reino eterno, o reino celeste de Deus. Céu não é um lugar, mas é uma dimensão da perfeição, do invisível, que vai tocar o visível. Céu não é um lugar na Bíblia. Você percebe? Eu vou falar uma coisa para você. Não existe nem a palavra céu no hebraico, no singular, só no plural. Céus. A palavra céu, no sentido que a gente usa, da morada de Deus, como que a gente vai para lá, no hebraico, o hebreu nem conhece essa palavra na Torá. Não existe, pode procurar na tua Bíblia. No Novo Testamento nós encontramos. Mas no hebraico você não tem esse conceito. Porque eles nunca desejaram o céu. Deus nunca falou para eles que daria o céu. Deus falou que daria o rei e um reino. Sempre. Eu vou dar um reino, um trono, um rei. E vou habitar com vocês. Vocês serão o meu povo, eu serei o Deus de vocês. Sempre. Pode ler a Bíblia, o Antigo Testamento inteiro. Jesus é o cumprimento de todas essas promessas. Ele não veio inaugurar um novo negócio, ele veio ressignificar. Ele veio mostrar que o templo não é físico mais, é feito de gente. Deus vai habitar no meio do seu templo, que é o seu povo. Mas a promessa é a mesma. Deus vai pegar os reinos do mundo, subjugar todos e falar: agora o reino do mundo é de Deus, é do Senhor Jesus, é do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, onde todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Isso é o que aconteceria se Adão e Eva não tivesse pecado. A glória de Deus encheria a terra. Não é o profeta que fala isso? E a glória de Deus encherá toda a terra. Deus quer encher a terra da sua glória. E nós vamos ver Apocalipse. O final de tudo é novos céus e nova terra. Deus vai reformular os céus e a terra e fazer uma junção. E responder a oração de Jesus: Pai nosso, venha a nós o seu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus vai responder a oração de Jesus. Jesus é a junção do céu com a terra. É exatamente o que acontece no Monte da Transfiguração. Ali no Monte da Transfiguração, eles veem Jesus conectando o céu com a terra. Por isso que ali no Monte da Transfiguração, quem que aparece? Quem lembra? Elias e Moisés. Aparece no monte. Monte era o lugar onde eles acreditavam que a divindade descia. Olha que interessante. Deus sobe um monte. Jesus sobe um monte. Ele se transfigura. Pedro, Tiago e João vê um ambiente só, onde Jesus, Elias e Moisés conversam. Porque ali ali eles veem a eternidade. Eles conseguiram vislumbrar o que virá. Aonde Deus vai fazer as coisas assim, ó, tum, novos céus e nova terra. E nós somos um povo desse reino que virá. Por isso que eu disse domingo, nós não podemos viver uma vida aqui nessa terra como a gente fosse terreno somente. Como se a gente não fizesse nenhuma distinção, nenhuma diferença das pessoas que não têm Cristo. Porque aí, meu irmão, nós não vamos iluminar a vida das pessoas com o reino de Deus. Não vai fazer diferença nenhuma, né? Isso vai ser muito ruim. O versículo 15, então, é um grande anúncio da boa notícia. O reino de Deus chegou e vai ficar para sempre, né? O reino de Deus não é mais do mundo, né? Mas agora, para sempre, é de nosso Senhor e do seu Cristo. Outra coisa interessante, além disso, de novo, né? Há uma unidade, você percebe? Uma unidade inseparável entre o Senhor e o Cristo.
O reino do mundo será do Senhor e do seu Cristo. Voltando à temática do trono, lembra? Cristo e o Pai, Jesus e o Pai aqui, porque aqui Cristo é Jesus e o Senhor está falando do Pai. Eles têm o mesmo reino, a mesma autoridade, a mesma glória, a mesma honra. O reino é deles. Pertence igualmente, né, a ambos, aos dois. Aqui, só para a gente encerrar, talvez a semana que vem eu abra aqui de novo com esse texto, mas vale a pena a gente ler um salmo muito profético, que também está se cumprindo aqui. Eu quero que você abra comigo em Salmo 2. Vamos ler, com essa informação que você está tendo hoje, leia o Salmo a partir do que você está lendo aí em Apocalipse. Olha só o salmista cantando algo extraordinário ali, há milhares de anos atrás ali. Tua Bíblia tem algum subtítulo aí? Salmo 2:1. O que está escrito em cima do 1 aí? Que colocaram na Bíblia? O rei escolhido por Deus. Tem alguma Bíblia que coloca alguma coisa? Mais alguma coisa? Fala, pode falar, meu irmão. Ó, a suprema, olha só, suprema lei de Deus, o rei escolhido de Deus. A rebelião e a vitória do Messias. Esse salmo está falando o que está acontecendo lá em Apocalipse 11:15. Olha o que eu estou falando, olha o retalho, né? Olha só esse mosaico, gente, extraordinário. Vamos ler para você ver. Olha o que o salmista diz. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Não é isso que Apocalipse está mostrando o tempo inteiro? A besta matando as duas testemunhas, todo mundo festejando contra Deus. E o salmista está aqui perguntando, por que as nações estão furiosas contra Deus, né? E os povos imaginando coisas vãs, sem valor algum para as coisas de Deus. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Ungido é a Cristo. Olha lá, o reino do mundo se tornou do seu Senhor e do seu Cristo. Aqui o salmista está falando que os reis do mundo estão conspirando contra o Senhor e o seu Cristo, o seu ungido. Gente, não é fantástico? Dizendo, olha o que os reis do mundo estão falando. Vamos romper os seus laços, sacudir de nós as suas algemas. O que ele está falando? Vamos ficar livre desse Deus e desse Cristo. Vamos fazer o que a gente quer. Vamos ficar livre, vamos quebrar as algemas, né? Versículo 4. Aquele que habita nos céus, olha o que o salmista estava falando. Aquele que habita nos céus dá o quê? Risada. O Senhor zomba deles. Deus olha para os reis da terra, assim, que estão falando assim, vamos viver a nossa vida do jeito que a gente quer. Deus olha, dá risada e zomba. Deus zomba dos reis da terra com a sua ignorância, arrogância. Já tinha lido na Bíblia? Deus zomba. Deus dá risada. Ele olha e fala, não acredito que esse polvinho não sabe quem eu sou. Eles estão de brincadeira, né? Deus zomba, Deus ri. Aquele que habita nos céus, você vê a palavra céu aí? Não é singular? Por quê? Porque céus para a mentalidade hebraica é essa dimensão invisível e espiritual de domínio total de Deus. Não é necessariamente um lugar ou outro fora da terra. É uma dimensão. Deus habita nos céus, dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, olha só, a seu tempo, lhes falará e no seu furor os deixará apavorados. O que eles estavam lá? Com medo e glorificaram. Gente, Apocalipse é um cumprimento do Salmo 2:2. Olha lá o que Deus fala, versículo 6.
eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, eu hoje te gerei. Olha que belíssimo. Essa entronização aqui da geração de Jesus, sabe aonde está falando? Paulo explica para a gente. Quando Jesus ressuscita, e quando ele fala da ressurreição de Jesus, ele cita esse texto: eu hoje te gerei. Porque ali ele é gerado no sentido de se tornar o rei. Jesus é entronizado na ressurreição. No versículo 8: peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Gente, ele está falando para quem? Para o seu rei. Né? Tem crente que olha e acha que Deus está falando isso para a gente, que a gente pode pedir e ser dono da terra inteira, né? Peça e eu lhe darei as nações por herança, as extremidades da terra por possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes. Deus dá aqui um conselho para os reis da terra: sejam prudentes. Deixem-se advertir, juízes da terra. Posso citar um juiz aqui no Brasil, né? Deixe-se advertir, juiz da terra. Deus ri com eles. A gente às vezes fica apavorado porque, né, eles estão fazendo mal, tal. Deus olha e fala: vai chegar a hora de vocês prestarem contas. Gente, se a gente não entender isso, a gente está achando que Deus perdeu o controle das coisas. Deus está dizendo que Ele vai deixar eles fazerem mal, vai deixar a besta vencer momentaneamente, Ele vai deixar. Ele falou: eu vou dar corda, só que eu vou julgar. Se arrependam. Sirvam, o que ele faz? Ele faz um chamado de arrependimento. Reis da terra, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que ele não se irrite. E não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Gente, que salmo extraordinário. Um salmo messiânico, um salmo que fala da vinda do reino de Deus julgando os reis da terra. E esse salmo está se cumprindo em Apocalipse 11:15. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Eu encerro aqui, porque isso aqui é muito bom, né? Vou encerrar aqui para a semana que vem a gente retomar. Porque, né? É emocionante para mim isso. Vocês não acham? Eu acho. É emocionante aqui o que está acontecendo nesse momento de Apocalipse. É o que eu falei, é o final. Só que aí nós vamos ver, ele vai voltar para a besta, ele vai voltar com a atividade da besta, ele vai retornar para dar detalhes de um período. Tá? Mas aqui, como se foi o auge, é um clímax. Vai ter outro lá na frente. Nós vamos ver que o capítulo 18, 19, 20 e 21... é um desenvolvimento do versículo 15. O capítulo 18, 19, 20 e 21 é um desenvolvimento do versículo 15. E eu vou ler a semana que vem para vocês perceberem como ele está desenvolvendo, quais são os acontecimentos desse final, para ele chegar a esse cântico aqui. Tá? Você vê como é cíclico, não é tão fácil a cronologia? Né? E é isso. Eu vou encerrar aqui.